Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa aula do curso Direito Sumular Trabalhista. Meu nome é Bruno Klipp, é um prazer estar aqui e hoje, como está na tela, nós vamos falar sobre o contrato de trabalho, reunir súmulas e OJs que tratam do contrato de trabalho para nós analisarmos. E nós vamos começar aqui falando, já trazendo a súmula 15 do TST, que fala de atestado médico. E nós vamos ver que existe uma situação presente na Justiça do Trabalho, no dia a dia da Justiça do Trabalho, que está exatamente atrelada à apresentação de atestados médicos, que é um dos temas ali do momento do direito do trabalho, que se chama limbo previdenciário. Então a gente vai passar aqui pelo texto da súmula 15 do TST, depois vamos falar do limbo previdenciário, vamos comentar sobre decisões judiciais e vamos ver qual é o entendimento do TST que vem se firmando, que é o entendimento que você vai levar para as suas provas. Então, súmula 15, nós sempre vamos começar com o texto da súmula e aí sim vamos desenvolver a nossa ideia. Então, primeiro eu tenho aqui o texto da súmula que vai falar sobre a apresentação de atestado médico. Então, eu tenho uma falta justificada, por exemplo, a gente sabe que as faltas justificadas estão no 473 da CLT. Então, eu tive uma falta justificada porque estava passando mal, estou doente, estou impossibilitado de trabalhar, vou ao serviço médico e apresento um atestado. Nós vamos ver aqui, vamos verificar que atestado médico que deve ser aceito pela empresa, qual é a ordem, qual é o entendimento aqui do TST e quais são os problemas advindos dele. Então, pela súmula 15 do TST, nós temos o seguinte: a justificação da ausência do empregado motivada por doença para percepção do salário e enfermidade e da remuneração do salário do repouso semanal deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabelecidos em lei, uma ordem preferencial dos atestados. Vejam como se trata de uma súmula extremamente antiga, mais ainda atual, ainda aplicável no dia a dia. Ela traz um termo ali de salário e enfermidade e remuneração do repouso semanal. Na verdade, esse salário e enfermidade é o pagamento do dia de trabalho, já que ele foi justificado. Ou seja, faltei hoje. A falta gera o desconto, mas a partir do momento que eu apresentei o atestado e aquela falta foi justificada, eu terei o pagamento normal daquele dia. Então, quando se fala ali em salário e enfermidade, na verdade é o pagamento daquele dia que, apesar da falta, ela foi justificada. Ou seja, aquele dia, dentro daquela análise acerca de interrupção e suspensão do contrato de trabalho, aquele dia foi de interrupção do contrato de trabalho. Eu não trabalhei, mas eu tenho direito de receber. Por que ele fala também em repouso semanal remunerado? Porque a Lei 605 de 49, que trata do repouso semanal e que também traz essa ordem de preferência dos atestados, diz que o valor do descanso semanal, o descanso semanal, ele será remunerado quando eu preencher dois requisitos. Quais são os requisitos? Assiduidade e pontualidade. Ou seja, somente se eu cumprir a integralidade da minha jornada semanal é que eu terei direito à remuneração do meu descanso semanal nos domingos. Então vejam, assiduidade e pontualidade. O que significa isso? Se eu falto algum dia, não apresento atestado, não apresento nenhuma justificativa, eu não terei cumprido o requisito assiduidade.
Então, se eu faltei o dia de hoje, não tenho nenhuma justificativa, não é nenhuma falta justificada em lei. Eu sofreria o desconto da minha remuneração, do meu salário de hoje e também sofrerei o desconto do domingo. Então, uma falta minha motivará o desconto de 2 dias. Por quê? Porque a partir do momento que eu faltei no dia de hoje, faltei ao trabalho quinta-feira, eu não tenho direito de receber a remuneração do domingo. Então é por isso que a súmula diz, se você quer receber o salário daquele dia da falta e se você quer receber a remuneração do domingo, apresente um atestado médico para que aquela falta seja considerada justificada, ok? E aí a súmula vem e fala em ordem preferencial. Vejam que é uma ordem realmente preferencial, tanto que nós vamos ver que a jurisprudência ela muda um pouco, ela flexibiliza um pouco esta regra. Vejam, o artigo 6º da Lei 605 de 49 fala numa ordem de preferência e pela tendência do TST, nós teríamos o quê? Se a empresa possui médico próprio, se ela possui ali o médico dela, ou se ela possui um plano de saúde, pela ordem de preferência, este daqui que é o atestado. Então existe serviço de saúde na empresa. Isso daqui sempre foi muito comum nas empresas maiores, nas médias e grandes empresas. Existe um sistema de saúde. Então, você vai àquele sistema de saúde da empresa, o médico te analisa e, se for o caso, concede o atestado. Não tem sistema de saúde. Com o tempo, as empresas preferiram terceirizar esse sistema, contratando ali plano de saúde. Então, vá ao médico conveniado ao plano de saúde e traga o atestado. Então, essa é uma tendência do TST com base no artigo 6º da Lei 605 de 49. Agora, o que a gente verifica muito é o seguinte, até já puxando o nosso principal problema relacionado a este tema, que é aqui, como eu coloquei para vocês, o limbo previdenciário. Qual é o problema prático, o principal problema aqui que está relacionado à apresentação de atestado? Vejam que eu estou doente ou sofri um acidente. Os 15 primeiros dias são abonados pela empresa, ou seja, pagos pela empresa. Então, estou doente, sofri um acidente, passo lá no serviço médico, vou ao plano de saúde, ou se não existe nenhuma dessas situações, vou a um hospital público, pego o atestado e apresento. A gente sabe que os 15 primeiros dias são custeados, são pagos normalmente pela empresa. 16º dia para frente, eu passo a receber o benefício previdenciário do INSS. Fico recebendo o benefício previdenciário até um belo dia que o INSS me libera, me concede alta. Eu tenho hoje um documento, eu tenho um atestado, eu tenho um documento do INSS me liberando. Então veja, ó, o INSS vem e me libera. O Bruno está apto para o trabalho. O INSS vem e informa, comunica à empresa que o Bruno está apto e que ele voltará ao trabalho. Perfeito. A partir do momento que o INSS me considera apto e me libera a cessação do benefício previdenciário. Então, escrevi para vocês ali ó, que o empregado deixa de receber o benefício previdenciário a partir do momento que ele está apto. Se ele está apto, ele pode voltar a trabalhar e a receber o salário da empresa. O INSS não precisa mais conceder o auxílio-doença. Depois a gente vai lembrar auxílio-doença acidentário, previdenciário, mas vejam que eu não preciso mais receber o benefício previdenciário.
Aí que começa o problema. Por quê? Eu não estou mais recebendo o benefício previdenciário. Ok, volto para a empresa. Tenho que fazer o exame de retorno. O médico da empresa fala o seguinte, ó, o Bruno não está apto para o retorno. Não, o INSS falou que ele está apto, mas o Bruno não está apto para o retorno. Vem e não concede o atestado de aptidão. E aí, com base neste atestado do médico da empresa, a empresa não aceita o retorno de Bruno. O que acontece? O Bruno não retorna para o trabalho e não recebe o salário. Aqui começa a situação que nós chamamos de limbo previdenciário. Eu deixo de receber o benefício, eu não retorno e não recebo salário. Eu fico no limbo previdenciário. Eu fico no limbo porque ninguém me quer. Nem o INSS me quer, porque acha que eu estou apto, a empresa não me quer porque acha que eu não estou apto. Eu fico na pior situação possível, eu não recebo nem do INSS e não recebo da empresa. Como é que a gente resolve esse limbo previdenciário? Vamos lá. O que geralmente acontece nessa situação? Geralmente acontece o seguinte, o INSS diz que eu estou apto para o trabalho, mas eu me entendo como inapto. Eu não acho que eu estou apto para o trabalho, eu continuo com aquelas dores insuportáveis, continuo sem conseguir trabalhar. E aí começa a minha via sacra em face do INSS para tentar a reativação do benefício. E aí vem recurso administrativo, INSS nega, administrativamente praticamente só nega, e aí eu vou para a Justiça, em face do INSS, entupo os juizados especiais federais dessas ações. Enquanto isso, eu estou sem receber o benefício. A Justiça está analisando a minha situação. Geralmente é esse caminho que ocorre. Só que o que eu poderia fazer que seria muito mais simples, que são as decisões que a Justiça do Trabalho vem proferindo dia a dia aqui. Como é que eu resolveria essa situação de maneira aqui muito simples? Vamos lá. Eu devo ajuizar uma ação em face da empresa. Claro, aqui se eu me entender apto, eu vou ajuizar uma ação em face da empresa. Ou se eu estiver mais ou menos apto, eu ajuizo uma ação em face da empresa. A empresa deveria ter feito o quê? O que a empresa não poderia ter feito de forma nenhuma? Isso daqui, ó. Isso daqui, ó. A empresa não poderia ter impedido o meu retorno. Esse foi o grande erro da empresa e é isso que o TST vem reconhecendo. A empresa não poderia ter impedido o retorno, porque entre um laudo, entre o entendimento do INSS de aptidão e um atestado, o entendimento de inaptidão pelo médico da empresa, qual é mais forte, qual deve ser levado em consideração? O do INSS. Então vejam, esse daqui é o grande erro. Se o INSS liberou, não cabe à empresa questionar. Não cabe à empresa aqui não aceitar. O INSS liberou, eu aceito. Eu, empresa, se eu entendo que o Bruno possui alguma restrição, eu vou adaptar o trabalho dele. Eu vou colocar em outra função mais simples, vou adaptar de forma que ele possa voltar a trabalhar. O que eu simplesmente faço e não poderia fazer é rejeitar. Não, não aceito. E aí o que a Justiça do Trabalho vem fazendo? Nestes casos, quem possui responsabilidade pelo pagamento dos salários? A empresa. O INSS, a Justiça do Trabalho, o TST, vem firmando aqui
vem firmando a responsabilidade das empresas pelo pagamento de salários. Toda semana a gente vê uma notícia no site do TST ou no site de tribunais regionais do trabalho condenando a empresa pelo pagamento dos salários a partir do momento em que o empregado foi liberado pelo INSS e recusado por ela. Então essa daqui que é a saída que a gente tem que levar para as nossas provas de direito do trabalho. Esse é o entendimento do TST. Então, o entendimento do TST é o que vale para as nossas provas, para as nossas questões de direito do trabalho. O atestado, o entendimento do INSS não deve ser recusado pela empresa. Na verdade, a empresa é que tem que adaptar o trabalho para receber aquele empregado. Ok? Então essa é a ideia do limbo previdenciário e como nós vamos resolvê-lo à luz dos entendimentos do TST, da Justiça do Trabalho, que é o que nos interessa aqui na parte de direito do trabalho. Trouxe para vocês aqui uma primeira jurisprudência, uma primeira decisão aqui, decisão do TRT da 11ª Região, TRT lá do Amazonas. Então vejam, olha que interessante essa decisão. No caso em tela, a reclamada, amparada por cláusulas coletivas, detinha o poder de denegar a aceitação de atestados não provenientes do plano de saúde conveniado. Então eu tinha uma norma coletiva que dizia atestado só se for do plano de saúde conveniado. Então eu tenho ali o convênio e eu pago o convênio da empresa X. Eu só sou obrigado a aceitar esse tipo de atestado, deste convênio. Qualquer outro eu posso recusar, descontar salários, aplicar penalidades, ok? Só que qual que era o grande problema aqui? Vamos aqui, Contudo, demonstrou-se nos autos que a empresa detinha conduta regular de aceitar atestados médicos independente da origem da sua expedição, ou seja, criamos aqui um costume. Apesar da cláusula, apesar da empresa poder recusar, ela não recusava, era normal receber. Eu mesmo já tinha apresentado vários outros atestados de outros médicos, sempre foi aceito. Criou-se um costume que a gente sabe que é fonte do direito do trabalho. Então, surgindo ao obreiro, vamos colocar aqui, surgindo ao obreiro expectativa séria e real de perenidade nos termos da boa-fé contratual e o dever anexo a ela. Assim, é irrepreensível a decisão judicial que, ponderando o acervo, deferiu a devolução dos descontos por falta amparada por atestado médico. Então vejam que a gente tem uma ordem de preferência por lei, a gente pode ter uma ordem de preferência criada pela negociação coletiva, a gente pode ter restrições criadas por negociação coletiva, só que a partir do momento que a gente cria outro costume, ele passa a fazer parte do nosso contrato de trabalho e aí, em nome da boa-fé, eu não poderia quebrar este costume. Eu sempre aceitei, daqui a pouco eu não aceito esse. Por quê? Porque não é do plano, mas você sempre aceitou. Então, nessa situação aqui, houve a devolução dos descontos. Uma decisão importante aqui. Agora, uma decisão que trata, uma decisão do TRT da 12ª Região, que é o TRT lá de Santa Catarina. Vamos lá, O que eu destaquei aqui? A apresentação de atestado de profissional externo pelo empregado cabe somente em caso de o serviço médico da empresa não estar à disposição do empregado no dia em que precisar. A previsão nas convenções coletivas atribuindo ordem de prioridade entre os atestados emitidos não é alheia ao ordenamento jurídico, tampouco demonstra exigência desproporcional. Então vejam, é o que eu acabei de falar para vocês e foi consagrado aqui nessa decisão. A negociação coletiva pode estabelecer ordem de preferência. E aí qual que é aquela tendência do TST que eu passei
para vocês. A tendência é nós falarmos, ó, se existe médico da empresa disponível, tem que ser dele. Se há ali um plano de saúde, tem que ser do plano de saúde. Agora, tem médico da empresa, só que o médico da empresa não estava disponível naquele dia, vamos aceitar o médico externo, porque aí estaríamos dentro de uma razoabilidade. Então, a decisão importante aqui que consagra a possibilidade de nós termos, consagra aqui a possibilidade de termos essa limitação, essa criação de ordem de preferência, tanto existente já na lei, que pode ser criada também por negociação coletiva. Ainda mais depois da reforma trabalhista, que a gente passa a ter aqui a preponderância da negociação coletiva sobre a lei. Perfeito, meus amigos? Vamos na sequência. Vamos falar sobre a súmula 43 do TST, que é uma súmula que fala sobre transferência. No dia a dia da Justiça do Trabalho, não apenas nesta súmula, não, mas no dia a dia da Justiça do Trabalho. Sempre que eu tenho o tema transferência, sempre que é levada uma questão sobre transferência para a Justiça do Trabalho, as discussões elas acabam se concentrando em dois pontos. O primeiro ponto é se ela foi lícita ou não, se ela poderia ser imposta ou não. Depois, se foi uma transferência provisória ou definitiva, para sabermos se era devido ou não o adicional de transferência. Então, nessa súmula 43, nós vamos analisar a abusividade ou não da transferência, se ela poderia ser imposta ou não. Vamos passar para a leitura da súmula 43, ela vai remeter o leitor ao artigo 469 da CLT e nós vamos lembrar pontos importantes aqui para as nossas provas, pontos que são lembrados pelas bancas aqui do Carreiras Jurídicas, nos concursos de carreiras jurídicas. Então, vamos lá, ó, texto da nossa súmula. Texto da nossa súmula. Presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º do artigo 469 da CLT, sem comprovação da necessidade do serviço. Situações que estão no artigo 469 na CLT, o parágrafo 1º, são essas daqui. Então, ó, as duas situações que estão no parágrafo 1º, deixa eu fazer uma seta mais bonita aqui, ó. Ficou horrível também, mas tá bom. Ó, situações que estão no parágrafo 1º do artigo 469 da CLT, cargo de confiança, cláusula implícita ou explícita. Então, presume-se abusiva aquela transferência sem a comprovação de necessidade do serviço. Nós vamos ver depois algumas decisões que analisaram situações aqui concretas, situações específicas. Quais são as regras que nós temos que lembrar para as nossas provas sobre transferência? Transferência é um dos assuntos que trazem uma série de questões. Se nós formos aos bancos de questões e filtrarmos pelo assunto transferência ou pelo artigo 469 da CLT, nós vamos achar uma série de questões. Então é um daqueles pontos, é um daqueles dispositivos da CLT em Direito do Trabalho que você tem que conhecer para a sua prova, seja de procuradoria, seja da própria Justiça do Trabalho, carreiras jurídicas em geral. Então vejam, quais são as regras sobre transferência que nós temos no artigo 469 da CLT. Primeiro, ó, a regra geral é que transferência é alteração do contrato de trabalho. Então, primeiro ponto aqui, ó. Transferência é alteração do contrato de trabalho. Se a gente fala que é a alteração do contrato de trabalho, a gente lembra do artigo anterior aqui, que é o artigo 468, que vai nos dizer o seguinte, ó, precisa de consentimento do empregado.
Então, se é transferência, é alteração do contrato de trabalho, logo preciso do consentimento do empregado. Eu não posso pegar o João, não posso pegar, por exemplo, a Silvia e falar, Silvia, ó, você vai trabalhar agora em Vitória, no Espírito Santo. A Silvia mora em São Paulo. Eu não posso falar, você vai para Vitória. Não, preciso do consentimento dela. Essa é a nossa regra geral. Só que aí o dispositivo começa a falar das exceções, que são as que nos interessam aqui em virtude da súmula. Nós temos duas situações que nos interessam aqui, que vão decorrer do jus variandi. Ou seja, vão decorrer do interesse, da vontade do empregador. Se é jus variandi, nós temos aqui a determinação do empregador. Então vejam que eu não posso falar para a Silvia, Silvia, ó, você vai trabalhar em Vitória, no Espírito Santo. Não, não posso. E se a Silvia for cargo de confiança? Se ela ocupar cargo de confiança na minha empresa, posso? Aí eu posso. Vejam que o cargo de confiança tem alguns benefícios, principalmente a gratificação de função, que tem que ser paga em pelo menos 40%, tem esse lado bom, mas tem também o lado ruim. Tudo que tem bônus tem ônus também. Então a gente tem o bônus de receber mais, de ter autonomia, ter maior liberdade, ter um status dentro da empresa, só que nós temos também o ônus. Dentre eles, o cargo de confiança, ele pode ser transferido sem necessidade de consentimento. Então, se a Silvia é cargo de confiança, eu posso dizer, Silvia, ó, você vai agora assumir a filial de Vitória no Espírito Santo. Você vai ser a gerente, vai ser a diretora da filial lá de Vitória. Pois bem, aí vem a súmula 43. Imagina que eu determino essa transferência para a Silvia, ela vem, se muda com mala e cuia, criança, cachorro, papagaio, vem todo mundo aqui para a Vitória no Espírito Santo, chega aqui, verifica que não havia necessidade do serviço. Não havia necessidade alguma do serviço. Na verdade, eles estão até reduzindo a equipe, não tinha necessidade alguma, aí daqui a pouco vem e fecham a filial. O que a Silvia vai pensar? Eles fizeram isso ou para me demitir, ou para ter uma justificativa, uma desculpa para me demitir, ou como uma penalidade. Às vezes o empregador determina a transferência para se ver livre daquele empregado, como uma penalidade, ou então para forçá-lo a pedir demissão. Eu não vou te demitir se não tem que pagar todas aquelas verbas, então vou forçar a sua demissão. Você é cargo de confiança, então vou te transferir lá para muito longe, a filial mais longe daqui eu vou te transferir para ver se você pede demissão. Aqui que eu tenho o abuso, aqui eu tenho a presunção de abusividade neste caso. E vejam que também se aplica, como também está aqui falando do parágrafo 1º, também estamos aqui em cláusula implícita ou explícita. Então veja que não é só apenas o cargo de confiança. Também aqueles empregados que, apesar de não ocuparem cargo de confiança, possuem nos seus contratos cláusulas explícitas ou implícitas dessa transferência. Quando você foi contratado, você assinou um contrato e lá havia uma cláusula desde logo prevendo a transferência, uma possível transferência para qualquer uma das filiais da empresa no Brasil. Vejam que eu não preciso, na hora da transferência, do seu consentimento, porque eu já tenho no contrato, naquela cláusula que é explícita. Ou, por vezes, a cláusula ela é implícita. A transferência é implícita porque no contrato eu tenho a descrição das atividades que você vai realizar na empresa.
E pela análise ali da descrição das funções, eu consigo perceber que você pode ser transferido para qualquer lugar do Brasil. Então eu já tenho aquela autorização para a transferência. Só que mesmo assim, eu não posso utilizá-la para penalizar o empregado. Nas duas situações, cargo de confiança ou cláusula implícita ou implícita, se eu transfiro e há demonstração de que não havia necessidade de serviço, eu tenho o abuso daquela transferência, eu tenho a abusividade daquele ato. Quais são aqui as consequências que nós podemos trazer aqui, pessoal? O que iria acontecer na hipótese aqui de não comprovação, de não comprovar a necessidade dos serviços? Quais seriam aqui essas consequências? Primeira, posso pedir rescisão indireta. Então, o primeiro ponto aqui seria a rescisão indireta. Se não houve a comprovação da necessidade dos serviços, vou pleitear a minha rescisão indireta. Já vou colocar qual é o dispositivo, mas nós sabemos que a rescisão indireta significa a justa causa do nosso empregador. Então, meu empregador, ao agir com abuso do direito, ele incorre em justa causa. Posso colocar aqui o artigo 483, a linha D da CLT. A linha D da CLT fala em justa causa, fala em rescisão indireta, quando o empregador não cumpre as obrigações do contrato. Ele é uma cláusula aberta que nós podemos incluir vários pontos ali, várias situações, e uma delas é exatamente essa. Ele está descumprindo as suas obrigações do contrato, então eu posso pleitear rescisão indireta. Poderia também, a depender do caso concreto, pleitear dano moral. Claro, não é automático, tem que ser requerido, tem que ser provado aquele abalo. Então nós temos aqui essa necessidade de prova, mas o dano moral ele pode ser requerido diante deste abuso do direito do nosso empregador. Perfeito? Finalizada essa parte teórica, nós vamos para as decisões, os julgados dos tribunais. Vamos ver como é que a Justiça do Trabalho vem aplicando essas normas. Como eu falo para vocês, aqui em carreira jurídica nós temos que saber o conhecimento teórico e nós temos que saber também como que os tribunais vêm aplicando esses entendimentos. Então, temos aqui, a primeira decisão, temos uma decisão, um acórdão do TRT da terceira região do TRT de Minas, transferência de empregado. Então, nos termos do artigo 469 e da súmula 43, é vedada a transferência do empregado sem a sua anuência para localidade diversa da que lhe resultar o contrato, presumindo-se abusiva a transferência desacompanhada de comprovação da real necessidade de serviço, ainda que tal possibilidade conste no contrato de trabalho. Então, o que muito se discutia na prática, nessas ações trabalhistas? A defesa da empresa era no sentido de que não havia necessidade de comprovação do serviço, porque aquela possibilidade já estava prevista no contrato. Tem cláusula contratual, então eu posso mandar o empregado, eu posso transferir o empregado para qualquer local. Não. Mesmo que exista cláusula contratual, você não pode se valer dessa cláusula sem um motivo aparente, porque nós sabemos que a transferência do empregado gera uma série de reflexos, principalmente no âmbito familiar, com esposa, marido, filhos. Então você não pode simplesmente utilizar a previsão da cláusula contratual sem nenhuma
justificativa. Então, mesmo que exista a cláusula, nós temos que demonstrar esta necessidade. Vejam o seguinte, repito, o parágrafo 1º traz as duas situações, cargo de confiança e existência de cláusula. Então, presume-se abusiva nas duas situações, ok? Próxima, rescisão indireta, que nós falamos aqui, agora o TRT da 18ª região, o TRT do Goiás. Então, ó, transferência abusiva, rescisão indireta. Vejam ó, que constitui medida abusiva, nos termos da súmula 43 UTST e 469, parágrafo 1º da CLT, convém reconhecer na espécie a ocorrência de rescisão indireta, imputando a demandado o pagamento das verbas rescisórias decorrentes. Então, se eu tenho a medida abusiva, se eu tenho descumprimento das regras do contrato, se eu tenho descumprimento das obrigações do contrato, o empregador incorre em justa causa e, em virtude disso, podemos pleitear aqui podemos pleitear a nossa rescisão indireta. E, como eu disse, podemos também pleitear dano moral, se for o caso. Claro que, levando esse dano moral, eu tenho que fazer a relação com o vínculo de emprego. Então, cabe à Justiça do Trabalho analisar o dano moral, desde que exista essa relação com o vínculo. Só fazendo um parênteses aqui sobre o dano moral. Já foi reconhecido o dano moral sem vínculo empregatício. Por quê? Porque é um dano que decorre do pré-contrato. Então, hoje nós temos danos que são levados à Justiça do Trabalho relacionadas ao pré-contrato, ao contrato, como seria aqui na sua imensa maioria, e ao pós-contrato também. Então, não houve vínculo de emprego, mas pode ter havido dano moral que eu vou levar à Justiça do Trabalho. O vínculo não existe mais, mas houve o descumprimento de alguma cláusula que gerou aquele dano moral que eu levo à Justiça do Trabalho. Então, eu tenho pré-contrato, contrato e pós-contrato. O pós-contrato, por exemplo, no descumprimento de cláusulas de não concorrência, cláusulas de permanência, então você poderia sim pleitear este dano na Justiça do Trabalho. Próxima súmula que nós vamos analisar, vamos aqui analisar mais uma súmula, a súmula 81, que vai falar de férias. E vejam que essa súmula 81 puxa aqui uma outra súmula que está na tela, que é de número 450, e que vai trazer também alguns outros entendimentos importantes. Então, como a gente sempre faz, leitura, texto da súmula 81 sobre férias. Primeiro, os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro. Então, apenas os dias que foram usufruídos, gozados após o período legal, ou seja, após o período concessivo, serão remunerados em dobro. Quando a gente fala em remuneração de férias em dobro, a gente automaticamente lembra daqueles períodos, período aquisitivo e concessivo. Então, pela análise da CLT e passando rapidamente por isso, nós temos ali o período aquisitivo de 12 meses e o período concessivo também de 12 meses. Então, eu adquiri o direito às férias a partir do momento que eu completei os 12 meses do período aquisitivo e agora o empregador possui 12 meses para conceder as férias. Nós sabemos que, pela lei, quem vai definir o período de férias é o empregador. Então, o empregador vai fazer com que eu usufrua a integralidade das minhas férias dentro daquele período concessivo. Ele vai definir o período de férias desde que eu tenha usufruído todo aquele período nos 12 meses
do concessivo. Então, ó, o período concessivo de 12 meses está no artigo 134 da CLT. E o descumprimento daquela regra gera o quê? Férias em dobro. Então vamos, geralmente o que chega à Justiça do Trabalho, geralmente o que chega à Justiça do Trabalho é a não concessão. Aquele empregado que não concedeu aquilo, que ele não teve férias concedidas. Ele simplesmente não descansou nem um dia. Passou, trabalhou ali mais de 2 anos, não teve férias concedidas. A Justiça do Trabalho vem e condena ao pagamento em dobro de todo o período, ok? Só que nós também temos a concessão parcial destes dias de férias. Então, período de férias, regra geral, 30 dias. Só que o que aconteceu? Apenas 13 dias estavam dentro do período concessivo. 17 haviam ultrapassado. Ou então, ó, 20 dias estavam dentro do período concessivo, 10 ultrapassou. Aí a empresa vai dizer o seguinte, não, mas eu concedi as férias dentro do concessivo. Ele iniciou as férias dentro do concessivo. Vejam que o período, para estar correto, o período todo tem que ter sido concedido, usufruído no período concessivo. Se você concedeu, se as férias iniciaram dentro do concessivo, mas terminaram ultrapassando o mesmo, há o pagamento em dobro. Só que a súmula 81 do TST diz o quê? Haverá, neste caso, o pagamento apenas dos dias. Então, apenas aqueles dias que ultrapassaram o período concessivo é que serão remunerados em dobro. Então, eu utilizei 2 exemplos aqui que 17 dias ultrapassaram, vamos pagar os 17 em dobro. 10 dias ultrapassaram, vamos pagar os 10 em dobro. Então, ó, situações que podem ocorrer. A não concessão, que é a que mais acaba ocorrendo, infelizmente, que mais chega ao Poder Judiciário. E temos também a concessão parcial nestes casos que eu passei para vocês nesses exemplos. Agora, eu falei que a gente vai puxar aqui a súmula 450, que também fala de pagamento em dobro de férias. Olha o que acontece. As férias serão pagas em dobro, apesar de terem sido usufruídas totalmente dentro do período concessivo, se não houver o pagamento delas. Então vejam, as férias em dobro, primeiro, elas são devidas quando não há a concessão das férias. Ou então, quando há concessão das férias, mas não há o pagamento devido. O empregador foi lá, me avisou por escrito, com 30 dias de antecedência, tudo bonitinho, que eu iria entrar de férias no dia tal, iria iniciar o gozo de férias no dia tal. Eu sei que pelo menos 2 dias antes do início das férias, o valor das férias mais 1/3 tem que estar depositado. Não depositaram. Iniciei as férias sem dinheiro. A empresa não tinha como pagar e me pagou no retorno. O que a súmula 450 fala? Férias devidas em dobro. Porque não houve o pagamento no prazo do artigo 145 da CLT. Não houve o pagamento aqui no prazo de 2 dias antes do início das férias. Agora, meus amigos, há uma outra situação que não está explícita na lei, mas que nós teremos também, que a jurisprudência aceita e que poderia ser cobrado na sua prova, você poderia encontrar esta questão. Férias em dobro quando? Olha o que eu coloquei para vocês ali. Conversão em pecúnia forçada. Abono de férias forçado. A jurisprudência determina o pagamento das férias em dobro quando houver a conversão em pecúnia forçada. O que nós sabemos, pessoal? Vamos lá, ó.
O artigo 143 da CLT fala da conversão em pecúnia, fala do abono de férias, fala daquela conversão de até 1/3 das férias em pecúnia. Só que não pode ser forçado. É um direito do empregado. O empregado, se quiser, ele requer a conversão em pecúnia. Não pode ser forçado. O que acontece é que muitas vezes o empregador se vê na seguinte situação: caraca, eu não posso ficar 30 dias sem o Bruno. Eu vou ver se ele não quer ali converter 1/3 das férias em pecúnia. Eu pago 10 dias para ele, ele descansa só 20 dias. Só que eu posso falar o seguinte: não, obrigado, não tenho interesse em converter as férias. Só que aí o empregador me força a converter essas férias em pecúnia. Essas férias forçadas, essa conversão forçada que vai gerar pela jurisprudência o pagamento de férias em dobro. Por quê? Porque eu não consegui descansar o período que eu queria. Vejam que é direito do empregado e não do empregador. Tem outro ponto aqui que eu vou aproveitar para lembrar, porque muita gente fica com dúvida. Vamos lá. É um direito do empregado requerer o abono de férias. Ou seja, é direito dele a conversão de 1/3 das férias em pecúnia. Mas se ele requerer dentro do prazo legal. Lá no artigo 143 tem o parágrafo 1º que fala do prazo que eu tenho para requerer esta conversão, que é até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Ou seja, eu nem terminei o período aquisitivo, eu tenho que requerer a conversão em pecúnia. Se eu requeiro em até 15 dias do término do período aquisitivo, eu tenho direito. O meu empregador, ele não pode se recusar. É direito meu que foi exercido dentro do prazo legal previsto no parágrafo 1º do artigo 143, ok? Se eu apresentar o requerimento depois, o empregador pode aceitar ou não. Mas veja como é diferente. Ele não pode me forçar. E nós vamos ver decisão judicial tratando desse assunto. Olha aqui a primeira decisão que eu trouxe para vocês, uma decisão do TST sobre esse assunto, ó, dobra de férias, limitação fora do período concessivo, ó, a dobra das férias está limitada nos termos aqui da nossa súmula 81, objeto de análise. Olha o que acontece aqui, neste caso. Primeiro, recurso calcado em contrariedade de súmula, pá. Vamos aqui, ó. No período aquisitivo de tal a tal, o período concessivo seria de tanto a tanto, e como as férias foram usufruídas de tanto a tanto, a dobra das férias devia ser limitada ao período tal, ou seja, 27 dias, como proclama a súmula 81 desta corte. No caso aqui, provavelmente, houve a condenação ao pagamento da dobra de férias de todo o período. E aí o TST, aplicando a súmula 81, restringiu, falou não é devida aqui a dobra das férias de todo o período. Não, apenas daqueles dias que ultrapassaram o período concessivo, ou seja, 27 dias. Ok? Como proclama a súmula 81 do TST. Depois nós vamos aqui, para outra do TST também. Então, vamos para uma outra decisão aqui, ó. O Tribunal Regional reconheceu ser devido em dobro o pagamento dos dias de férias convertidos em pecúnia por imposição do empregador. Este ponto aqui que eu chamei a atenção
para vocês. Então, ó, nós temos férias em dobro, condenação ao pagamento em dobro daqueles dias de férias que foram convertidos em pecúnia. A gente sabe que pode converter até 1/3, ou seja, na maioria das vezes a gente tem como converter 10 dias. Esses 10 dias que foram convertidos sem o meu requerimento, contrariamente ao meu interesse, é que vão ser pagos em dobro. Ok, pessoal? Vejam que sobre férias, sobre pagamento de férias, as duas situações mais comuns que nós temos. Aquele empregado que simplesmente não usufruiu férias. Trabalhou 2, 3 anos, nunca usufruiu férias. E chega muito à Justiça do Trabalho também aquele empregado que usufruiu férias, mas não recebeu. A empresa ali não tinha condições de efetuar o pagamento, então não pagou de forma antecipada, ou pagou só 1/3 e deixou para pagar o salário no retorno. A gente sabe que o salário e que 1/3 de férias, eles devem ser pagos antes do início das férias. Eles são adiantados. A gente tem nas férias aqui uma inversão. A gente trabalha para receber. Nas férias não, a gente recebe antecipado o salário mais 1/3. E às vezes, por descontrole, a empresa não tem condição de efetuar este pagamento. Essa situação chega demais à Justiça do Trabalho e aí determina o pagamento, a condenação ao pagamento do dobro. Vamos agora falar sobre a súmula 98. A súmula 98 fala de FGTS. Nós temos 2 incisos importantes aqui e a gente usa essa súmula para falar de um rápido histórico do FGTS, da sua substituição, da estabilidade decenal, porque algumas questões levam isso daqui em consideração. Então nós vamos falar da súmula 98 do TST, vamos falar de indenização, se seria devida ou não. Vamos lá, primeiro ponto, ó, o texto da súmula, inciso por inciso. A equivalência entre os regimes do Fundo de Garantia e da estabilidade prevista na CLT é meramente jurídica e não econômica, sendo indevidos valores a título de reposição de diferenças. Por que que o TST fala que há uma equivalência entre Fundo de Garantia e estabilidade prevista na CLT, que era a nossa estabilidade decenal, a estabilidade do artigo 498 da nossa consolidação? Por que que se fala de uma equivalência? Porque o FGTS ele foi criado em 1966 como uma alternativa à estabilidade decenal. O artigo 492 sempre trouxe a regra de que, completados 10 anos de empresa, o empregado se tornava estável e só podia ser demitido por justa causa através de decisão proferida e inquérito para apuração de falta grave. E, infelizmente, o que acontecia? Chegava os 10, o empregado completava os 10 anos e aí a sua produtividade, o seu rendimento caía porque ele se via tranquilo ali, não posso mais ser demitido sem justa causa. O legislador, lá em 66, criou a primeira lei do FGTS, Lei 5.107 do FGTS, para criar um sistema alternativo. Só que ele era alternativo, mas facultativo. Você tinha opção. Ao ser contratado, você optava pelo regime do FGTS ou regime da estabilidade decenal. E você que era da estabilidade decenal poderia fazer a opção pelo regime do FGTS. E aí muitos que optaram pelo regime do FGTS foram posteriormente à Justiça do Trabalho pedir ali reposição de diferenças, indenização. Por isso que o TST disse, ó, a equivalência aqui ela é jurídica.
Os dois sistemas se equivalem, não há aqui nenhuma diferença a ser paga. Você optou pelo regime do FGTS, a opção está feita, não há que se falar aqui em necessidade de pagamento de diferenças. Depois eu vou voltar para o inciso 2º, porque eu coloquei alguns dados importantes para a gente aqui. Depois a gente volta para o inciso 2º. Ó, estabilidade decenal. Substituição pelo FGTS em 66. Possibilidade de opção pelo FGTS, sem direito a indenização alguma. A Constituição Federal tornou o FGTS obrigatório. Então foi com a Constituição de 88 que nós sepultamos de vez a possibilidade de aquisição da estabilidade decenal. Tornei o FGTS obrigatório a partir de 5 de outubro de 88, todo mundo vai ser FGTS. E a estabilidade decenal? Acabou. Óbvio que você já tinha a estabilidade decenal. Você já havia adquirido a estabilidade decenal. Este direito, obviamente, foi mantido. Houve um direito adquirido aqui aos estáveis. E você passou a ser ainda do regime do FGTS. Então você manteve a estabilidade decenal e ainda passou a receber os depósitos mensais de FGTS. Ou seja, o FGTS, já vi questão sobre isso, ó, o FGTS ele passou a ser incompatível com a estabilidade decenal. Então, de vez em quando a gente ouve falar isso daqui, o FGTS é incompatível com a estabilidade decenal. Só com ela. Aí nós vamos voltar para o inciso 2º. A única estabilidade que é incompatível com o regime do FGTS é a estabilidade decenal, porque você vai lembrar que o FGTS foi criado para acabar com a estabilidade decenal, para substituir o que foi efetivamente feito a partir da Constituição de 88. Agora, será que o FGTS ele é incompatível com outras estabilidades? Vamos pensar comigo o seguinte: na negociação coletiva da minha categoria, existe uma cláusula de que se eu completar 5 anos na empresa, eu sou estável. Essa estabilidade que consta na negociação coletiva, ela é incompatível com o FGTS? De forma nenhuma. Tem lá a cláusula no regulamento interno da minha empresa, a empresa em que eu trabalho. Se eu completar 10 anos, eu sou estável. É incompatível? Claro que não. Mas é estabilidade decenal, mas é uma estabilidade decenal criada por uma outra norma, ou uma norma coletiva, ou uma norma interna da empresa, ou uma cláusula do meu contrato de trabalho. O FGTS, pelo inciso 2º, vou voltar a ele, ele é compatível, vejam aqui, ó, inciso 2º, a estabilidade contratual ou a decorrente de regulamento de empresa são compatíveis com o regime do FGTS. Diversamente ocorre com a estabilidade decenal, que é renunciada com a opção do FGTS. Você que estava atrelado ao regime da estabilidade decenal entendeu que o FGTS era obrigatório, lá nos idos de 70, fez a opção pelo FGTS, renunciou à estabilidade decenal. Agora, as demais hipóteses, você tem ali uma compatibilidade. Então o FGTS ele é compatível com outras estabilidades previstas em contrato, previstas em norma interna, previstas em negociação coletiva, absolutamente compatível, ok? Essa é a visão do TST na nossa súmula 98. Nós temos aqui julgado também TRT da 9ª região. Nós temos aqui a 9ª região, que é Paraná. Então, ó, o fato
do reclamante ser servidora detentora de estabilidade não evidencia incompatibilidade com o direito aos depósitos do FGTS, haja vista que esses decorrem do regime seletista que está sujeita. Ela é servidora seletista do município de Ponta Grossa, ó, em decorrência das normas internas lá, das normas do município de Ponta Grossa, ela tem estabilidade. Mas como ela é seletista, ela tem direito aos depósitos do FGTS. Não há incompatibilidade nenhuma, ok? Então a Constituição garante os depósitos do FGTS. Então eu tenho uma total compatibilidade entre eles, decisão aqui do TRT da 9ª região. Vamos na sequência, vamos lá meus amigos, súmula 125 do TST, estamos falando sobre contrato de trabalho, então nós vamos falar agora do contrato de trabalho por prazo determinado, que pode ser o contrato de experiência, vamos aplicar aqui o artigo 479 da CLT. Artigo 479 da CLT vai falar aqui da rescisão antecipada desses contratos a termo. E vamos falar aqui também de FGTS. Na verdade, nós vamos misturar FGTS com a rescisão antecipada do contrato de trabalho, tema importante aqui pra gente. Pelo texto da súmula, vamos lá. Texto da súmula. O artigo 479 da CLT aplica-se ao trabalhador optante pelo FGTS, admitido mediante contrato por prazo determinado, nos termos do artigo 30 do decreto tal. Que vejam que era o decreto que regulamentava aqui a lei do FGTS, que era a lei de 66. Então, o artigo 479 aplica-se ao trabalhador optante pelo FGTS, admitido mediante contrato por prazo determinado. Vamos lá. O artigo 479, como eu disse, ele fala da rescisão antecipada do contrato a termo, que é o nosso contrato por prazo determinado. A gente sabe que a CLT permite o contrato por prazo determinado até 2 anos. Fora o contrato de experiência até 90 dias, mas o contrato por prazo determinado de até 2 anos. Digamos que você contratou o João por 2 anos, ou foi lá e contratou o Gerson por 2 anos. Fez a conta errada, ou então pensava precisar do Gerson até 2 anos, mas com 1 ano de contrato você não precisa mais. Você se vê na seguinte situação. Vamos tentar aqui aproveitar o Gerson mais 1 ano, só que a gente chega à conclusão que não há necessidade. Então vamos rescindir o contrato de trabalho do Gerson. Vamos rescindir de forma antecipada o contrato dele. É possível? Claro que sim. O artigo 479 diz que é possível essa rescisão antecipada do contrato de trabalho. O grande problema é que eu terei que pagar uma multa. O artigo trata aqui de uma indenização do artigo 479, uma multa não, uma indenização do artigo 479. Que indenização é essa, meus amigos? Eu tenho que pagar para o Gerson metade do que ele viria a receber até o final. Então farei os cálculos de quanto ele receberia até o final e vou pagar a metade a ele a título de indenização por frustrar essa expectativa dele. A expectativa que ele tinha de trabalhar 2 anos para mim, ok? Vamos aplicar a súmula. A súmula fala em FGTS. Logo, o que eu coloquei abaixo para vocês? Eu não vou pagar apenas essa indenização. Eu tenho que lembrar também da multa de 40% do FGTS. E olha um detalhe importante aqui. Nós estamos falando de contrato por prazo determinado. Qual que é a grande vantagem para o empregador
na rescisão do contrato por prazo determinado. A grande vantagem para o empregador na rescisão do contrato de trabalho é que, sendo a rescisão normal, ao término do período contratado, a gente não tem que conceder aviso prévio e não tem que pagar multa de 40% do FGTS. Então, como eu contratei o Gerson por 2 anos, se ele trabalhasse até o último dia ali, eu não pagaria não concederia aviso prévio, eu não precisaria indenizar o aviso prévio e não teria que pagar a multa de 40% do FGTS. Por quê? O contrato terminou normalmente, como todo mundo esperava. Agora, a partir do momento que eu rescindo mesmo de forma antecipada, eu tenho que pagar multa de 40% do FGTS, fora a indenização que eu já falei para vocês. Então, vejam, a gente tem que perceber se o término do contrato por prazo determinado foi normal ou antecipado, para saber se é devida ou não a multa de 40% do FGTS. Se for antecipada, multa devida sim. Vamos aproveitar aqui para lembrar de um ponto importante sobre essa rescisão antecipada. Existem algumas questões de concurso que simplesmente falam que houve a inclusão da cláusula do artigo 481 da CLT, ou que era um contrato por prazo determinado com cláusula do artigo 481 da CLT. Isso muda tudo. Você está lendo lá a sua questão do concurso e está falando que era um contrato por prazo determinado e você lê que tinha a cláusula do artigo 481. Muda totalmente o sistema de rescisão. Esta indenização da metade de que viria a receber ainda, esquece, cai por terra. Se a questão afirmar que havia a cláusula do artigo 481 da CLT, que é chamada, o nome completo aqui com nome e sobrenome, é a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, nós vamos transformar esta rescisão, apesar de ser um contrato por prazo determinado, a rescisão dele vai ser do contrato por prazo indeterminado. Então esqueço indenização pela metade. Vou para aquela rescisão padrão do direito do trabalho. Vou conceder aviso prévio, vou pagar a multa de 40%, vou pagar 13º proporcional, férias proporcionais, saldo de salário, vou para a nossa rescisão padrão. Esqueço essa indenização por metade. Isso daqui pode ser extremamente positivo para o empregado. Para o empregador, perdão, pode ser muito positivo para o empregador, principalmente como no exemplo do Gerson, que tinha um contrato muito longo. Então tinha um contrato muito longo e rescindir de forma muito antecipada. É muito melhor o sistema da rescisão com a cláusula do que a indenização pela metade, porque ainda faltava muito tempo. Ok? Então temos essas possibilidades aqui. Vamos na sequência, vamos trazer aqui as decisões judiciais para vocês. Tenho aqui o seguinte, nos termos do artigo 14 do decreto tal, que é o decreto que regulamenta o FGTS atualmente, a rescisão antecipada do contrato de experiência pelo empregador, sem justa causa, faz com que a multa igual a 40% do montante do FGTS seja aplicação compulsória sem prejuízo da indenização do artigo 479 da CLT. Então, ó, eu tenho aqui um contrato de experiência, ele fala contrato de experiência, mas serve para qualquer contrato por prazo determinado. Então, havendo aqui a rescisão antecipada, eu tenho a multa de 40% sem prejuízo da indenização de metade que nós temos no artigo 479 da CLT. Se fosse uma rescisão normal, comum, pelo decurso do prazo, nós não falaríamos em multa de 40%. É só na antecipada, tem que tomar cuidado com este detalhe
aqui. Depois, temos aqui uma súmula extremamente importante que chove em prova. A gente pega ali questões sobre grupo econômico. Invariavelmente, o que acontece? Encontramos súmula 129. CESP adora esta súmula aqui. A gente pega as assertivas certo e errado sobre grupo, metade delas está relacionado à súmula 129. Contrato de trabalho, grupo econômico. Vamos aqui, nós vamos aplicar uma teoria adotada pelo TST. A redação é a seguinte: a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Então, o fato de eu prestar serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho. Eu trabalho para as empresas A, B, C e D, um contrato de trabalho. Pego a minha jornada de trabalho semanal, por exemplo, e divido. Segunda-feira eu estou na empresa A, terça na B, quarta na C, quinta na D, sexta na E. Pego a minha jornada, divido. Quantos contratos de trabalho eu tenho? 1. Quantos salários eu tenho? 1. Período de férias? 1. Tudo 1. Porque não há coexistência de vários contratos de trabalho. Eu não tenho um contrato de trabalho com cada empresa, a não ser, obviamente, que exista ajuste em sentido contrário, que é o que geralmente não acontece no dia a dia. Mas se houver ajuste em sentido contrário, aí sim nós falaremos em vínculos, em vínculo com cada uma das empresas. Agora, se não tem ajuste em contrário, eu tenho um único contrato. Por quê? Porque o meu vínculo de emprego não vai ser com A, B, C, D ou E. Não, vai ser com o grupo. Isso daqui porque nós temos que lembrar na prova de Direito do Trabalho que o TST reconhece a teoria do empregador único. Então temos aqui a adoção da teoria do empregador, perdão, saiu um errinho aqui, empregador único. O empregador é o grupo formado pelas empresas A, B, C e D. Isso daqui, meus amigos, independentemente da espécie de grupo, se é grupo horizontal, se é grupo vertical, independentemente, reconheceu que aquelas empresas fazem parte de um grupo, temos aqui um único contrato de trabalho. Vocês podem encontrar também nas provas e nos textos que são utilizados para a elaboração ali das questões, os textos que se baseiam as assertivas, na chamada responsabilidade dual. O que é a responsabilidade dual? Nós vamos pegar aquela responsabilidade passiva solidária da CLT e vamos juntar com a responsabilidade ativa que a gente retira dessa súmula 129 e isso vai gerar a responsabilidade dual. Então a responsabilidade passiva com a responsabilidade ativa que a gente retira desta súmula gera a nossa responsabilidade dual. Responsabilidade passiva, nós sabemos, pelo pagamento das verbas trabalhistas, a responsabilidade ativa, que seria a possibilidade de todas as empresas do grupo exigirem trabalho. Então, quando nós falamos aqui em responsabilidade ativa, é porque nós estamos afirmando que todas as empresas do grupo podem exigir trabalho. E aí coloquei para vocês o ônus e o bônus. Essa teoria do empregador único traz para as empresas componentes do grupo ônus e bônus, como sempre temos um lado bom e um lado ruim. Qual é o ônus aqui dessa responsabilidade dual? A responsabilidade solidária. O fato das empresas serem responsáveis pelo pagamento dos débitos trabalhistas e ser uma responsabilidade solidária que nós temos no artigo 2º, parágrafo 2º
da CLT. Só que nós temos como bônus a exigência de labor com um único contrato. Então, o grande bônus dessa situação aqui é que, por exemplo, eu, empresa A, precisando do seu serviço que atualmente trabalha na B, não preciso contratar outro empregado. Eu, empresa A, sabendo que você desenvolve aquela atividade que eu preciso na empresa B, posso falar o seguinte, ó, manda o fulano para cá, ele vai trabalhar aqui também. E aí a gente começa a dividir a jornada daquele empregado. Claro que a súmula fala em durante a mesma jornada de trabalho. Temos que tomar cuidado com isso também. Estamos sempre falando em dividir a jornada. Pegar um dia para cada um, pegar parte da jornada dentro da mesma jornada. Se a situação for a seguinte, aí é diferente. Qual seria a situação? Você cumpre a jornada toda, por exemplo, de 8 horas naquela empresa B e depois vem trabalhar na empresa C. Há uma tendência aqui, por interpretação de súmula, de nós reconhecermos outro vínculo. Porque você já cumpriu a jornada integral naquela empresa, ok? Por isso que a gente fala ali, ó, dentro da mesma jornada de trabalho. É por isso que, até mesmo para proteger o empregado e evitar esses excessos, que o TST regulamentou falando mesma jornada de trabalho. Tranquilo? Vamos aqui na sequência. O que eu trouxe para vocês aqui, ó. O que essas empresas do mesmo grupo podem fazer? Isso aqui é reconhecido pela doutrina, reconhecido pela jurisprudência. O que essas empresas A, B, C e D, que são do mesmo grupo, podem fazer? Eu sou o empregado, empresas ali do mesmo grupo. O que elas poderiam fazer? Ó, há possibilidade de transferências entre empresas? Sim, vou colocar aqui, ó, transferências entre aspas, ó, possibilidade de transferências entre empresas? Sim. Não preciso mais de você na empresa B. A empresa A está precisando. Eu não vou demitir você da A para você ser contratado na B. Simplesmente eu falo, toma. No máximo, a gente vai fazer uma anotação na carteira de trabalho falando que o responsável direto agora pelo pagamento de salários e verbas vai ser a empresa B. Mas vejam, ó, você está trabalhando para o mesmo empregador que é o grupo. Então pode haver esse tipo de transferência. Pode haver anotação e baixa da CTPS por empresas diversas também. Quem contratou, quem assinou a sua carteira foi a empresa A. Quem deu baixa na sua carteira foi a empresa B. Teoricamente, dentro do grupo, isso pode acontecer, não há problema algum, ok? Estamos tudo dentro de uma grande família que é o nosso grupo empresarial. Agora, vamos lá. Tentativas de fraude trabalhista utilizando esta súmula. O que nós temos aqui? Tentativas frequentes de fraude trabalhista se valendo desta súmula. Primeiro ponto que eu coloquei para vocês aqui, ó, contratos de experiência seguidas com empresas do grupo. Firmei um contrato de experiência com a empresa A, passados 90 dias, a empresa B firma outro contrato de experiência. E aí? Mesma função. Fraude. A e B, dentro da nossa súmula 129, são a mesma coisa. Mesmo empregador. Se eu não sirvo para A, eu não sirvo para B. Então não poderia haver essa sequência de contratos de experiência que frisei na mesma função. Se fossem funções diferentes, poderia até mesmo dentro da mesma empresa. Então, mesma função, contratos de experiência em sequência, fraude trabalhista, vamos presumir aqui que o contrato ele é por prazo indeterminado. Outra situação bastante comum na jurisprudência, demissão e contratação em outra empresa. Aí eu fui demitido da A e contratado na B. Daqui a pouco eu sou demitido da B, contratado pela C.
daqui a pouco dão baixa, demitido não, dão baixa, né? Porque eu nunca paro de trabalhar. Dão baixa na minha carteira pela empresa C, eu sou admitido, anotado minha carteira pela D. Por que eles vão fazendo isso daqui, ó? Muitas vezes, para evitar a aquisição de direitos decorrentes de tempo de serviço, como gratificações. A gente tem uma gratificação de tempo de serviço previsto na nossa negociação coletiva. Convenção coletiva da categoria tem uma gratificação de função. A cada 2 anos você tem um acréscimo. Então essas empresas nunca permitem que eu fique anotado ali mais de 2 anos. Por isso que eles estão sempre me demitindo, contratando na outra. Porque aí, teoricamente, eu nunca completo 2 anos e eles não precisam me pagar a gratificação de função. Claro que sim. Se é um único contrato, se é um único empregador, eu vou poder cobrar aqui a integralidade. É um único contrato de emprego, ok? Então são fraudes aqui frequentes utilizando este entendimento. Para nós fecharmos essa súmula 129, vamos aqui para alguns julgados que tratam dessa matéria. Eu trouxe aqui, ó, 3 julgados, vamos passar rapidamente por eles, porque eles tratam de temas que já foram ali analisados. Então, primeira decisão aqui, ó, o vínculo empregatício TRT da primeira região, ou seja, Rio de Janeiro. O vínculo empregatício pode ser formado com qualquer das empresas desse grupo, desde que observada a categoria profissional do obreiro. Então, ó, solidariedade dual, empregador único. Se o trabalhador presta serviços a empresas que formam o mesmo grupo econômico, sob direção de sócios e prepostos de ambas, sem muita delimitação de quem é o seu verdadeiro empregador, o vínculo pode ser formado com qualquer das empresas deste grupo, empregador único. Depois, temos aqui, ó, os contratos de experiência na sequência. Então, ó, contrato de experiência seguido de contrato de safra, empregador único, fraude, unicidade contratual. O reconhecimento da fraude aqui em relação a esses vários contratos de trabalho gera a unicidade contratual. Um único contrato e nós vamos levar o tempo dele, nós vamos levar em consideração o tempo dele para falar sobre a aquisição de direitos. Se eu tive mais de um contrato por prazo determinado, nós vamos considerar que é um contrato por prazo indeterminado. Então, ó, uma vez constatada a fraude quanto às sucessivas rescisões e contratações que visam burlar a aplicação de normas trabalhistas, o reconhecimento da unicidade contratual é medida que se impõe, TRT de Goiás, 18ª região. Para nós fecharmos este ponto, está aqui, ó, transferência para a empresa do grupo. Transferência para a empresa do grupo econômico, teoria do empregador único. Ó, adota-se a teoria do empregador único que possui viés dual, impondo um ônus para as empresas do grupo, com o reconhecimento da responsabilidade solidária e um bônus, que é a possibilidade de prestação de serviços por um único empregado para as várias empresas integrantes do grupo, sem que haja a necessidade de serem celebrados vários pactos. Portanto, o contrato de trabalho é um só, devendo ser desconsiderada a celebração de um novo documento com outra empresa do grupo, quando o objetivo é suprimir direitos do trabalhador, como, por exemplo, a contagem do tempo de serviço para a obtenção de benefícios, ó, decisão de 2020 do TRT da primeira região do Rio de Janeiro. Então são situações, são fraudes que continuam chegando aqui ao Poder Judiciário, decisão aqui do começo de 2020. Aqui a gente finaliza a súmula 129.